Olá, meus amores da turma 802, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje estamos aqui para mais uma aula de português, Sintaxe, aquele nosso amor profundo por ela, né? E hoje nós falaremos de um assunto assim pedido muito em qualquer prova que você fazer por aí, tá? Que é a regência verbal. Antes, a gente precisa entender o conceito de regência. O que é regência verbal? A gente sabe que é alguma coisa relacionada ao verbo, né? Mas e essa palavra regência? O que quer dizer isso? Então, olha bem. A regência, ela estuda a relação que se estabelece entre os verbos e os seus complementos. Essa matéria vocês estão, tudo na ponta da língua, né? Porque estudamos muito sobre ela, falamos muito sobre ela também. Nós estudamos a questão dos verbos e seus complementos. Nós estudamos também que o verbo, ele pode ser um verbo transitivo, que é aquele verbo que exige complemento, né? E esse complemento, ele se dá, pode ser objeto direto ou objeto indireto, né? Vimos também que tem alguns verbos que eles são intransitivos, ou seja, são verbos que não necessitam de complemento para se fazer entendido, né? Mas não quer dizer que vocês também não possam colocar. Por exemplo, eu posso dizer aqui, choveu. Beleza, todo mundo vai entender. Mas se eu quiser colocar uma informação a mais, choveu ontem. Ontem aí é o meu complemento, assim, desnecessário, é um complemento acessório, né? O verbo chover, ele não exige um complemento, né? Então, tudo isso é para vocês lembrarem a questão de complementos, e aí, para a regência, a gente precisa estar com isso bem amarradinho. Então, vejam só. Aqui a gente tem gosto, aqui é gosto, né? Então, olha só. Gosto de abacaxi. O verbo gosto. Se você parar aqui, gosto. Gosto. Eu gosto. Tá, você gosta de quê? Porque quem gosta, gosta de alguma coisa, gosta de alguém, gosta de algo. Então, o verbo gostar, ele exige o complemento. Até aí tudo bem. Então, o complemento aqui é de abacaxi. Se eu tenho uma preposição, esse meu complemento é objeto indireto e esse meu verbo é um verbo transitivo indireto. Belezinha? Comprei um livro. Se eu chegar aqui para vocês e falar, meus alunos, eu comprei. E aí? Tia, você comprou o quê? Professora, você comprou o quê? Então, é um verbo que exige um complemento. E esse meu complemento aqui, um livro. Um é artigo, não é preposição. Então, se eu não tenho preposição, objeto direto. Então, esse verbo é um verbo transitivo direto. Agora, vamos falar aqui do ter, gente. O verbo aqui, no caso, é a regência, tá? E o complemento aí é o termo regido, tá? Então, o verbo é a regência, o complemento é o regido, é o complemento do verbo, tá? E o que quer dizer isso? Olha o que acontece. Dependendo do complemento deste verbo, você muda, tá, o sentido deste verbo. Então, vocês conseguem imaginar que um verbo ele pode ter várias definições só dependendo da forma como você colocar o seu complemento? Se você usar um verbo e colocar uma preposição, esse verbo pode ter um sentido. Se você pegar um verbo e não botar uma preposição, esse verbo ele muda o sentido. Então, vejam só. Eu coloquei aqui para vocês 4 exemplos do verbo assistir. Mas se eu perguntar para vocês assim, a definição, eu tenho quase certeza que todos vão dizer que assistir é sinônimo de ver, não é mesmo? Mas prestem atenção, o verbo assistir, ele se manifesta de 4 maneiras diferentes, tá? Então, olha, eu tenho assistir no sentido de ver, eu tenho assistir no sentido de morar, é pouco utilizado? Sim, mas existe, tá? Eu tenho o verbo assistir no sentido de caber, compete, ou seja, cabe a você, compete a você. E eu tenho o verbo assistir na questão de prestar assistência, dar ajuda a alguém. Então, vejam só, dependendo da maneira que você usar o seu complemento, eu vou conseguir saber o que você quer dizer. Preste bastante atenção que se você utilizar aí o termo regido de uma forma inadequada, você pode dar uma confusão aí para o teu enunciado, tá?
E o verbo assistir, tá? Só que no sentido de morar. Sim, é um verbo pouco utilizado, mas existe sim essa explicação, essa definição. O verbo assistir no sentido de morar. E aí ele também é um verbo transitivo indireto, ou seja, esse verbo no sentido de morar exige um complemento com preposição. Vejam o exemplo. Assisto em Realengo. Então, ó, eu tenho a preposição em aqui, né? Então, assistir no sentido de morar pede um termo regido com preposição, ok? Terceiro exemplo, assistir com sentido de caber, competir, ou seja, isso compete a você, isso cabe a você. Então, o assistir nesses dois exemplos aqui também é um verbo transitivo indireto. E todo complemento, toda parte regida, ela tem preposição, ela pede preposição. Vejam o exemplo. Assiste a você pagar a conta. Então, eu tenho aqui o meu verbo e uma preposição. Isso aqui não é artigo, né? Porque artigo precede um substantivo. Você aqui não é um substantivo, você é um pronome de tratamento. Então, essa letrinha aqui, né, a letra A, no caso, é uma preposição. Então, assiste a você pagar a conta. E aí, eu coloquei aqui o assistir de um tom vermelho, né, para chamar realmente a atenção de vocês. Por quê? Porque seria muito fácil, seria mais simples, na verdade, eu chegar para vocês e falar assim, pessoal, o verbo assistir exige regência sempre com complemento com objeto indireto. Pronto, ficaria simples. Então, vocês saberiam que todo complemento após o verbo assistir deveria ter preposição. Mas olha este caso aqui. O verbo assistir, no sentido de prestar assistência ou dar uma ajuda, você pode utilizar das duas maneiras. Você pode colocar um complemento sem preposição, né, no caso o objeto direto, ou você pode colocar um complemento com a preposição, sendo assim objeto indireto. As duas formas ficará correta. Veja, o médico, cadê o acento aqui? O médico assistiu o paciente. Então, assistir no sentido de dar assistência, de dar ajuda. Eu tenho aqui, ó, o meu complemento, o paciente. O artigo, objeto direto, né? Mas eu também posso escrever de outra maneira. O médico assistiu ao paciente, tá? Então, ó, ao paciente aqui, esse ao é uma preposição que está trazendo aqui para o meu termo regido o objeto indireto. Mas por que a gente traz esse caso aqui? Porque às vezes vocês podem estar fazendo uma prova e aí a questão pedir para você assinalar o termo, a oração que está incorreta. E aí vocês podem perceber que se tiver o assistir nestes dois casos aqui, então você já sabe que tanto sem a preposição ou com a preposição estará certo. Essa questão, então, você já tira de letra. Agora, os outros assistir aqui anterior, não. Eles não podem ser complemento objeto direto. Todos esses três exemplos anteriores exigem aí uma preposição no complemento, ok? Para a gente terminar, eu coloquei para vocês os três verbos aqui, que eles trabalham com a mesma definição, tá? O verbo pegar, o verbo perdoar e o verbo agradecer. Quando o complemento dele se referir a coisa, o seu complemento vai ser um objeto direto, ou seja, sem preposição. Agora, quando você utilizar os verbos pegar, perdoar e agradecer a alguém, a uma pessoa, o seu complemento vai vir com preposição, ou seja, objeto indireto. Vejam os exemplos. Já paguei os meus boletos. Então, eu tenho aqui o verbo paguei, né? Então, paguei, ó, os meus boletos. Percebam que aqui eu tenho um artigo. Então, ó, os meus boletos aqui é um objeto direto. Eu coloquei artigo, o complemento é objeto direto, porque boletos é coisa. Então, quando é coisa, é sem preposição. Mas e se eu mudar essa coisa aqui e colocar para pessoas? Já paguei aos meus funcionários. Então, quando eu estou denominando pessoa, eu preciso usar o meu complemento com preposição. Então, ó, aos, preposição, aos meus funcionários. Próxima.
Já perdoei os erros. Percebam, verbo perdoar, quando estiver se referindo a coisas, os erros, sem preposição. Já perdoei ao meu amigo. Então, quando o verbo perdoar estiver trazendo para você uma informação, um complemento como pessoa, então eu preciso colocar a preposição aí. No caso, o complemento como objeto indireto. A última aqui. Já agradeci o favor. O favor, objeto direto, sem preposição, porque favor é uma coisa. Você agradeceu uma coisa. Agora, se você agradecer alguém, então já agradeci ao gerente. Então, se gerente é uma pessoa, então o complemento aí exige que você coloque uma preposição. Ok, meus amores? Então é isso. A aula de hoje é justamente para vocês terem, assim, calma, tá? Na hora de você trazer aí para o seu verbo um complemento. Porque dependendo do sentido que você quer atrelar a este verbo, ele precisa ter preposição ou apenas não preposição. Ok? Então fiquem ligadinhos aí. Dê uma lidinha aí no módulo 8 da apostila de vocês. Passem a marca-texto nas partes importantes. O que ficar de dúvida, vocês anotem. Para na próxima aula a gente tratar disso aí, ok? Um beijo e até a próxima.